Boa tarde, meu nome é Juliana Vieira, sou médica veterinária e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal do IPVDF. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado de Esporotricose zoonótica no Brasil, análise documental de 2 décadas de governança fragmentada. Sou orientada, então, pelo Dr. Flávio Silveira e co-orientada pelo Dr. Rogério Rodrigues, ambos do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Saúde Animal, DESERF-FINAPRO. Bom, então, a esporotricose causada pelo agente Sporotrix brasiliensis é considerada a maior epidemia zoonótica fúngica já documentada no Brasil. Desde os anos 90, ela está em expansão contínua, atingindo principalmente as regiões sul e sudeste, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Essa realidade, então, ela evidencia os desafios de saúde pública e a necessidade que cada vez mais a gente percebe de integrar a questão da saúde única, né, que compreende os pilares, então, tanto da saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Então, é necessário cada vez mais para o controle das zoonoses que esses 3 pilares sejam integrados. Os objetivos, então, desse trabalho foi analisar o arcabouço normativo brasileiro e avaliar a aderência ao paradigma da saúde única. Então, saber se realmente o que existe de orientação e documentação, ele segue esses princípios que contemplem os 3 pilares da saúde única. Com relação, então, à metodologia, foi realizada uma revisão documental sistemática, seguindo as normas do PRISMA 2020. O período, então, da pesquisa foi de 2014 a 2024, e as fontes consultadas foram as fontes oficiais do Ministério da Saúde, então o site do Ministério da Saúde, os sites das secretarias estaduais e municipais de saúde e portais oficiais, como o Portal da Transparência e DataSUS, e também os diários oficiais. 232 registros foram encontrados no total e apenas 50 foram incluídos. E os documentos que foram incluídos, né, segundo o nosso critério de inclusão, eram notas, portarias, resoluções, planos e cartilhas, então documentos vinculantes e normativos. Com relação, então, aos resultados preliminares que nós temos, em nível federal, foram encontrados 6 documentos federais, todos não vinculantes, então sem caráter obrigatório, né? E sem também obrigatoriedade para vigilância animal e ambiental. Atualmente, só a esporotricose humana, ela deve ser, ela é obrigatoriamente, ela é compulsória, né? Precisa ser notificada. Animal, ela ainda não tem essa exigência nacional, é uma exigência mais estadual, né? Então, é variável aí. Com relação aos resultados de estados e municípios, a concentração dos documentos foi maior na região sudeste e sul, com destaque, então, para o Paraná e São Paulo, né? E 22 dos documentos que foram encontrados, eles mencionam a saúde única, mas apenas 2 são obrigatórios, né? Então, isso mostra que ainda é preciso haver uma maior atenção para essa questão da integração da saúde única dentro das recomendações para o controle dessa doença e dentro das estratégias oficiais. As lacunas observadas, então, depois da análise desses documentos, é que as normas no nosso país, principalmente quando se trata do controle da esporotricose, as normas são fragmentadas e desiguais. Claro que o nosso país ele é gigantesco, né? E cada região tem a sua realidade, mas é necessário que haja um plano, né, uma orientação nacional para que depois, dentro das suas realidades, os estados e municípios adaptem, né? Mas precisa existir essa regulamentação a nível nacional e também o financiamento, né? Porque precisa de investimento para fazer o controle dessa zoonose.
Uma lacuna também identificada muitos dos documentos eles falam muito da questão da visão humana, né? E quando se trata de zoonose, isso não pode ocorrer. Porque, e ainda mais essa zoonose que atinge os 3 pilares da saúde única, como eu comentei anteriormente. Então, é preciso agir de uma forma uniforme nesses 3 pilares. Então, não adianta só olhar para a saúde humana. É necessário olhar para a saúde dos animais e para a saúde do ambiente para que assim a gente consiga é, fazer um controle mais efetivo dessa doença. E a questão da pouca integração ambiental é algo que chama atenção, porque, como eu já comentei, né, algumas vezes aqui, temos o pilar ambiental. Essa doença, ela pode ser disseminada, né, por meio do meio ambiente, por exemplo, quando um animal acaba morrendo, né, um gato acaba morrendo por esporotricose e ele é enterrado, então, de uma forma irregular, de uma forma que não é recomendada. Isso é uma fonte de disseminação do fungo no ambiente. Então, entre outras medidas que precisam ser feitas, né? Então, pouquíssimos materiais se atentam a isso. Então, o que a gente quer trazer para discussão, principalmente com esses nossos resultados preliminares, é que a resposta brasileira ela ainda é frágil e incoerente, apesar de ser uma doença que já circula no nosso país há muito tempo, né? Então, desde a década de 90. A forte dependência, então, de iniciativas locais, né? Como eu comentei, se sabe que nacionalmente não existe uma normativa oficial, né? Que regulamente, que mostre o caminho que os estados e municípios precisam seguir e isso se faz necessário, né? E principalmente a falta de integração entre saúde humana, animal e ambiental. Sem isso, não tem como evoluir na questão principalmente dessa doença. As conclusões, então, são necessárias, né? Um marco legal nacional e robusto se faz estritamente necessário, né? Para que dentro dessas orientações, como eu comentei, cada estado e município possa adaptar, né? E a sua realidade. Diretrizes claras e recursos estáveis. Então, né, precisa ser os recursos principalmente, porque como são várias frentes que serão necessárias para fazer esse controle, precisa também de um investimento, né, de grande porte, que seria mais a nível nacional. E a governança intersetorial como prioridade. Então, o que significa isso? Que os 3 pilares, quem comandar os 3 pilares, então quem for responsável pela saúde animal, pela saúde ambiental e pela saúde humana, que ocorra uma integração entre esses pilares para que realmente as ações elas possam surtir o efeito que é necessário, né? Bom, então, gostaria de agradecer principalmente ao Instituto de Pesquisas Veterinárias, né, ao IPVDF, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal. Gostaria de agradecer ao CNPq. O nosso projeto ele foi contemplado no edital universal, então, muito obrigada, né? Agradecer à CAPES também pelo incentivo à pesquisa e também à UFPEL por ser nossa parceira nesse projeto. Me coloco, então, à disposição para os questionamentos. Muito obrigada.